Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje em especial as mulheres, por isso que hoje, domingo, dia do Senhor, estou fazendo este devocional para homenagear as mulheres em geral, começando as quais eu vou nominar mediante o meu sacerdócio, depois em raízes familiar, e vou trazer a maioria delas expressando a vocês o meu carinho, começando pela minha esposa Andréa, minhas filhas Gabriela, Itachi, Radassa e Hanna, estendendo a minha mãe Diva Maria, as minhas irmãs Edileuza e Edilene, as minhas tias, não vou conseguir pela data, pela idade em si, mas a minha tia Ana, minha tia Joana, minha tia Adete, minha tia Jerônima, que chamamos de Norma, e minha tia Vina. E uma tia que temos por consideração chamada Nega, tia Maria. Voltando aqui, vou dizer aqui, expressar as mais diretas que eu digo por idade, começando aqui pela minha sogra Maria da Luz, a minha cunhada Adriana Virgínia, Deusa Nira, minha concunhada, minha concunhada Robélia, minha outra concunhada Josélia, lá na Rodograto Transportes Fernanda e Marisa, e tantas outras mulheres que de alguma forma eu tenho acesso como próximo aqui nessa terra, como as irmãs da igreja. Lá da Fazendinha Galardão, tá lá Luciana, Luciele, Bertiane e Alícia, e assim vai. Como viram, eu sou bem cercado por mulheres, mas glória a Deus pela vida delas nesse dia. É o mês das mulheres, especificamente hoje é o dia. Quero lembrar vocês sobre a importância de vocês nas raízes hebraicas das escrituras sagradas. O nome, quando ali fala em Gênesis 2:18, quando depois na criação ali o Senhor cria a mulher, ele diz: far-lhe-ei a Adão, não é isso? Gênesis 2:18, uma mulher que lhe seja auxiliadora, que lhe seja idônea. Tem algumas bases bíblicas, algumas versões que vai falar sobre a disjuntora, a mulher que é a coluna, tudo é o mesmo sentido. Amados, na raiz hebraica esse nome é Ezer ou Ezer, depende do sotaque, da pronúncia aqui. E este nome faz referência à mulher duas vezes nestas raízes das escrituras no hebraico. E mais 16 vezes na mesma raiz, a mesma palavra para falar sobre o nosso Deus, como Ele é também o nosso auxiliador, Ele é o nosso socorro. Então é tudo na mesma palavra, só para vocês entenderem a importância de vocês, mulheres. E eu vou fazer aqui um apurado geral entre as mulheres solteiras e as casadas. Por mais, ao meu ver, que como começa, far-lhe-ei uma mulher que lhe seja idônea, no caso ali, a Adão. Então disse mais o Senhor Deus ali na criação: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, só por irmãs, na verdade, as quais eu estou falando diretamente, só por esta posição subentende-se que não é para ficar ninguém solteiro. Mas ok, que está tudo bem, que depois a palavra em Isaías, em 1 Coríntios, em algumas outras passagens, vai orientar sobre a mulher solteira e também as que venha ficar viúva posteriormente. Mas por aqui, para vocês entenderem que o homem tem assim uma necessidade de ter essa aliança do casamento, tanto é que tem aqui a gravidade. Olha bem, Deus aqui, como Eva não tinha
pais, assim no caso, pais biológicos, olha bem o que Deus aqui, em revelação a Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, olha bem o que foi revelado. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, este plano aqui era o plano de Deus se não entrasse o pecado através da serpente. Então, eles mesmos ali nus, eles não se envergonhavam. Era para ser assim, como uma criança. Vocês não vê as crianças que não têm malícia das coisas da vida, elas ficam nuas perto da gente e está tudo bem para eles. Aqui era o plano de Deus, mas logo em seguida, Deus na sua soberania, logicamente que ele sabia, não estou dizendo que ele não sabia, mas para uma formação da Bíblia Sagrada para nós, ele foi conduzindo aqui para que a gente possa ter a Bíblia Sagrada como um manual de vida. Então, o plano original para a mulher é ela encontrar um homem e se casar. Assim como está dizendo aqui, você vai deixar pai e mãe, vai unir a sua mulher como uma só carne. Ela vai ser a preferência da sua vida. Pai e mãe vão continuar em suas vidas para que vocês e nós, no caso aqui como fala sobre o marido também, que a gente deve continuar honrando, dando atenção, dando suporte, às vezes provisão. Então é isso que acontece, mas aqui no plano original não era para se envergonhar. Mas eu queria exclamar aqui para vocês que quando aconteceu o pecado ali e tudo, e o Senhor chegou e eles ficaram envergonhados porque estavam nus, olha bem, e chamou o Senhor o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Mas olha bem a mulher, o que ela disse. E a mulher disse: multiplicarei. Então o homem disse... Não, na verdade aqui eu quero trazer para vocês quando a mulher foi justificar o fato dela ter comido do fruto proibido. E ela disse que a serpente enganou a mulher, no caso. Então, olha bem, respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Meus irmãos, a serpente não enganou, minhas irmãs inclusive, porque a serpente falou que certamente se ela comesse do fruto proibido, ela iria distinguir o bem e o mal, ia conhecer o bem e o mal, que eles conheciam só o bem. Então a serpente não enganou. Então vocês mulheres tenham posição para começo de conversa, tenham posição. A serpente não me enganou, eu errei, eu falhei, eu pequei, e esse pecado veio de forma geracional e está até hoje, para que a gente possa conduzir nossas vidas pelo este manual de vida, para sair desse pecado original e entender que Jesus, ele comprou este pecado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. É por isso que vai estendendo aqui sobre essa questão da mulher em si, a mulher casada, como Eva era a mulher de Adão. Então o Senhor vai nos ensinando aqui no decorrer da Bíblia Sagrada, em Provérbios em geral, quer ver, Provérbios 12, no verso 4, depois no 14, verso 1, depois no 31, olha bem o que diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Irmãs, se vocês casadas, sejam virtuosas, porque você deve ser a coroa do seu marido, não como Eva caiu ali e abriu esta vergonha do pecado, e não vire podridão para os ossos
dos seus ossos e os ossos do seu marido, por serem uma só carne. Seja também, como está em Provérbios 14, verso 1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a derriba, a derruba, a desconstrói, coisas nesse sentido. E vamos para o Provérbios já 31, que vai falar da mulher virtuosa, que vai dizer, principalmente aqui no 10, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Para não ficar muito extenso, eu quero terminar lá a partir do 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente. No 29 já diz: mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então a mulher que é virtuosa e tudo, essa mulher que procede virtuosamente, ela vai sobressair sobre as demais. Então que você seja aprovada no Senhor, mulher casada, e edifique, seja sábia e tenha as virtudes para agradar o teu marido, para conseguir, inclusive, mediante a sua conduta, o seu posicionamento, a sua legalidade, fazer como está em Eclesiastes 4, verso 9 ao 12, como trazer Deus para ser a formação desse cordão de 3 dobras. E diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Ou seja, mais uma vez confirmando que é melhor se casar sim. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, porque você, mulher, e seu marido é a primeira e a segunda dobra, e vem Deus nessa legalidade que você cria, mediante você ser idônea, você ser coluna, você ser sábia, você ser edificadora, você ser a virtuosa, você fecha, busca Deus, que é o terceiro cordão que dobra e faz ser forte, o glória. E é isso, meus amados. Agora eu gostaria, já falei sobre as mulheres casadas, como se comportarem, e sobre o cordão de 3 dobras, não é que a solteira não tem. Vou dizer para vocês como terá. Isaías 54, verso 4 e 5 diz: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. Aqui, basicamente, no contexto, fala sobre as solteiras e sobre as viúvas, mas vai dizer aqui, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Ou seja, você, mulher solteira, precisa posicionar, olha bem o que diz no 10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Mas você tem que continuar se posicionando, porque quem vai fazer o papel da segunda dobra no cordão de 3 dobras é o próprio Deus. Eu imagino aqui como Deus é uma unicidade, é uma trindade, são 3 em 1. Eu imagino que a solteira que se comporta na legalidade,
inclusive da intimidade, se mantendo virgem ou a viúva, com certeza Deus entra fazendo duas partes neste cordão, ele propriamente e o Santo Espírito, com a mulher solteira na legalidade. Assim como diz em 1 Coríntios 7:34, também presenteando vocês, mulheres solteiras, com a palavra revelada para que vocês se comportem na graça do Senhor, que a graça do Senhor derrame sobre vocês mediante a legalidade de vocês. 1 Coríntios 7:34, e diz: e assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então aqui faz a referência à mulher lá, auxiliadora, idônea, coluna, a mulher sábia, a mulher exemplar, a mulher virtuosa, a mulher edificadora. Então ela tem que fazer as coisas como agradar ao marido. Mas as solteiras e as viúvas cuidam das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Vou dizer uma coisa bem grave aqui para vocês, mulheres, e os homens também, que pensa que solteiro pode fazer as coisas da intimidade, mas aqui vai dizer, 1 Coríntios 6, olha bem, 16 em diante, tanto para os homens quanto as mulheres, quando solteiros tem que ser virgem, ou a viúva também se comportar como uma virgem, porque aqui vai dizer, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Lembra lá de Gênesis 2:24, em profecia já dizia sobre deixar pai e mãe e tornar um só corpo, para a aliança do casamento. Quando torna um só corpo fora da aliança do casamento, é considerado uma prostituição, uma fornicação, uma forma, um só corpo com ela, o homem com ela, o homem casado com a mulher solteira, o homem solteiro com a mulher solteira, ou vice-versa. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, principalmente hoje aqui, porque como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor, por isso que tem a orientação ali de Coríntios, é um espírito com ele, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Este corpo que é um só, que você solteiro e você viúva tem que ser esse corpo só com Deus, com as coisas sagradas. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A mulher casada, assim como Jesus deixou claro aqui em Mateus, relato de Mateus 19, verso 6, e lá em Gênesis 2:24, a palavra está dizendo para o homem e a mulher tornar-se um só corpo na aliança do casamento. Mateus 19, verso 6. Olha bem o que a palavra diz. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E assim, a palavra aqui, nesta manhã, em homenagem a vocês, mulheres,
O meu presente, a minha dedicação a vocês é o que eu tenho feito de melhor na minha vida, que é estudar as Escrituras Sagradas. E eu presenteei, estou aqui reverenciando vocês que são muito importantes nesta vida, tanto na vida conjugal, quanto na vida ainda como solteiras. A palavra do Senhor presenteou vocês nesta manhã. Então, meu respeito a cada uma de vocês, mas que vocês possam compreender estes caminhos que a palavra de Deus nos orienta, nos aconselha, nos exorta e nos coloca na presença dele como esse cordão de 3 dobras. Os casados, as casadas têm que ter suas virtudes para conseguir a legalidade no Senhor, para que o Senhor venha e seja essa terceira dobra, como está em Eclesiastes 4, ali do 9 ao 12. As solteiras também nessa legalidade com o Senhor, sendo virgem, e as viúvas também se comportando. Não que a viúva não possa casar de novo, dependendo da situação, da idade em si e da forma que apresenta isso ao Senhor, buscando em oração e a confirmação sobre este que virá a fazer essa nova aliança. Isso pode ser feito sim, dentro de uma legalidade, para que você não leve para sua casa, torne um só corpo, uma só alma, com alguém que não comunga da sua própria, da forma de vida no Senhor, porque senão você vai trazer pessoas, vai entrelaçar essa alma, assim como eu li lá em 1 Coríntios, no 6, a partir do 16, até fechar ali, sobre essa prostituição, sobre você pecar, entrelaçar a alma com quem não deve. E glórias a Deus pela vida de vocês, sou muito grato a todas essas mulheres que eu citei os nomes e as demais que eu não citei e que de alguma forma chegou como minha próxima, se eu puder também contribuir, assim como contribuir na vida de vocês aqui hoje, que qualquer oportunidade eu faço isso sempre. Eu não sou mais omisso, eu não fico calado nas coisas, só se não couber um apontamento. Mas geralmente eu tenho acrescentado as coisas para que as pessoas comecem a enxergar melhor os caminhos do Senhor, assim como eu. O primeiro a enxergar sou eu. E obrigado, mulheres, que faz parte da minha vida. Um beijo grande no coração de vocês e um feliz dia a todos vocês, a todas vocês. E aos maridos que vai chegar este devocional, e os pais de mulheres, sei lá, o marido passa para as mulheres, os pais para as filhas, os filhos para as mães. Passe essa mensagem de Marcos nesta manhã, neste dia 8 de março, a cada mulher que tiver alcance. Fique em paz. Deus abençoe a todas e a todos. Abraço.